Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Calegari, do Centro Espírita Amigos da Luz, de Analândia, interior de São Paulo. Muito bem, gente. Ódios em rede social, né? No Evangelho segundo o Espiritismo é tratado sobre o duelo. Na ocasião em que foi escrita aquela mensagem, final ali, na segunda metade do século XIX, existiu o duelo de espadas, de duelo de um atirar no outro, né? Pela honra ferida. Hoje não tem mais esse tipo de duelo agendado, marcado, para se atirar um no outro depois de darem alguns passos. Mas existe o duelo de palavras, de ataques contra pessoas. E é incrível isso, né? Vou dar um exemplo que me aconteceu muito recentemente. Na minha rede social, eu não tenho uma rede social única, exclusiva para o Espiritismo. Tenho a minha rede social. E dentro dessa rede social eu coloco muitas coisas sobre o meu desenvolvimento profissional, né? Enquanto diretor escolar, na escola, sobre educação, sobre relacionamento parental, que faz parte do meu trabalho, né? As relações pais e filhos, o desenvolvimento cognitivo de uma criança, de um adolescente, sobre a educação em si. Também posto muitas coisas sobre música que eu gosto, né? Rock and roll, é o estilo de música qual eu me afinizo. Posto bastante sobre aviação, que eu sou apaixonado pela aviação. Me formei piloto de avião, não exerço, mas uma vez piloto, sempre piloto, né? Então é uma paixão minha, a aviação também. E questões diversas, inclusive política, né? As minhas ideias políticas. E quando alguém não concorda, ao invés de atacar a ideia, ataca a persona, né, que produziu aquela ideia. Ataca caráter, ataca o modo de vida. E é engraçado isso, né? É engraçado que o duelo lá do século XIX, século XVIII, século XIX, ele migrou, ele transformou, ele foi transformado num duelo de eu sou o melhor, eu sou o detentor da verdade, tudo que eu digo, tudo que eu falo é a mais absoluta verdade. E o que a gente tem que fazer com relação a isso? Né? Eu estava refletindo um pouquinho sobre isso, junto na inspiração do nosso mestre guia Jesus, da inspiração dos amigos espirituais, com as mensagens que eles já nos deixaram, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu falo para vocês e repito, a melhor resposta é no silêncio do nosso bom trabalho, né? Então eu evito trocar ofensas, mesmo porque eu prefiro ser ofendido do que o ofensor. Eu prefiro ser atacado do que aquele que ataca. Eu prefiro ser machucado do que aquele que machuca. Porque eu tento buscar viver Jesus na minha vida, viver a doutrina espírita na minha vida, viver o cristianismo na minha vida. Infelizmente, nem sempre, ou quase sempre, eu não consigo. Mas eu estou aqui para isso. Estamos aqui para isso, para aprender, né? Para aprender a viver Cristo em nós. Viver Cristo em nós. E quando a gente vive Cristo em nós, a gente consegue transformar o mundo em um mundo melhor, independente da minha religião, independente de onde eu moro, independente da minha crença, independente das minhas verdades, independente das minhas opiniões, independente
das minhas ideias políticas, independente de tudo, a gente transforma num mundo melhor. Fica a dica, tá bom? Então fica com o meu fraternal abraço, meu desejo sincero que você tenha uma excelente semana. Vai no meu canal no YouTube, Thiago Calegari, compartilha, curte os vídeos. Vamos divulgar a doutrina espírita. E eu te vejo aqui no próximo vídeo, na próxima semana.